Muito bem, irmãos. Uma das piores sensações da vida é quando a gente quer muito algo e a gente não consegue. Você já passou por isso? Você queria muito uma coisa e você se frustrou, se decepcionou, você não conseguiu aquilo, talvez uma vaga de emprego que não foi aberta, talvez uma prova que você queria muito passar e não conseguiu. Ou você queria muito namorar uma pessoa e levou aquele fora doído. Dói, né? Pois é. A gente sabe que nem tudo que a gente quer, a gente recebe. Quando a gente é criança, a gente está acostumado a ouvir muitos nãos, muitos ainda nãos. E a gente que é mãe e pai, nós sabemos que amar não é apenas dizer sim. Às vezes a gente precisa dizer não. Porque às vezes justamente o não, o espera, o agora não, é que mais revelam o nosso cuidado. E isso acontece porque o pai e a mãe, eles têm um poder especial. Eles conseguem enxergar além daquele momento. Enquanto o filho quer aquilo agora, eu quero agora, o pai consegue perceber se o filho precisa ou não daquilo. E ele consegue permitir que o filho se frustre, sim, permitir a frustração necessária do filho. Por quê? Porque é para o bem dele. Porque nós sabemos que nem todo desejo imediato é um bom caminho. E aí, meus queridos, que a nossa relação com Deus toca a nossa vida aqui. Porque assim como as crianças, nós também queremos respostas rápidas. Nós também queremos portas abertas, explicações claras, aqui e agora, de Deus. E às vezes Deus olha para nós, os seus filhos, e diz palavras que nós não esperávamos ouvir. Palavras que parecem duras, mas são cheias de sabedoria. Palavras que frustram, mas palavras que também se protegem. Palavras que atrasam os nossos planos, sim, atrasam os nossos planos, mas desenvolvem o nosso caráter. Assim como fazemos com os nossos filhos, Deus também nos guia com amor. Parte desse amor envolve dizer aquilo que no começo nós não queremos ouvir, mas que depois nós percebemos que era exatamente o que precisávamos ouvir. Deus muitas vezes não diz o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir. E é justamente aí que nasce a esperança. A esperança cristã, ela não nasce quando Deus, ele atende todos os nossos pedidos, não. A nossa esperança, a esperança do discípulo, ela nasce quando Deus fala ao nosso coração, independente da resposta. E hoje eu quero te mostrar 4 histórias bíblicas, 4 histórias, nas quais Deus disse frases que não são bem o que a gente queria ouvir, mas são frases que renovam completamente a nossa esperança. E acima de tudo, essa mensagem é sobre isso, é sobre esperança. A primeira palavra é: não temas, eu estou contigo. Está lá em Isaías 41:10. O versículo diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, a gente precisa entender um pouco do contexto antes para compreender totalmente esse versículo. Os capítulos de 40 a 55 do livro de Isaías, eles formam uma seção conhecida como o livro da consolação. O povo hebreu, ele estava prestes a viver o maior trauma pelo qual passariam, que é o exílio babilônico. Foi uma crise espiritual, foi uma crise emocional e nacional do povo de Israel. O exílio significava que eles iam perder a terra em que moravam, significava que eles iam perder a liberdade deles, o templo no qual Deus habitava, significava que eles teriam a sensação de abandono por Deus e um medo do futuro. Nesse contexto, Isaías 41 se dirige a um povo que estava ferido, que estava cercado pelos inimigos, um povo fraco, um povo convencido de que Deus os havia rejeitado. E é nesse ambiente
que Deus levanta a voz e diz: não temas, eu estou contigo. Mas qual que é o problema aí? É que o povo não queria ouvir isso. O que é que o povo esperava ouvir de Deus? Eu vou tirar esse problema agora. O exílio, ele não vai acontecer. Mas Deus, ele não prometeu isso. Ele não prometeu a ausência de problemas. O que foi que ele prometeu? Não temas, eu estou contigo. Ele prometeu estar presente no meio dos problemas. Ele não prometeu livrar o povo do exílio. Prometeu estar junto do povo, no meio do exílio. Esse tema, meus irmãos, ele toca em uma das tensões mais reais da vida cristã. Muitas vezes nós queremos livramento, sabe? Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo um livramento, mas Deus, ele não dá o livramento. Ele promete presença durante o livramento. A princípio parece estranho, né? Deus deveria impedir que a gente passasse por problemas, por lutas, né? Será? Nós somos os seus filhos e Ele é o nosso Pai. Então Ele deveria impedir que os seus filhos passassem por toda e qualquer aflição. Correto? Não. Errado. Eu vou mostrar agora porque Deus não deveria evitar os nossos problemas. E ao contrário, estar presente durante essas lutas é melhor para nós. É melhor do que Ele evitar os nossos problemas. Nem sempre o que queremos é o que mais precisamos. Muitas vezes o que gostaríamos de ouvir de Deus seria algo como: você não vai passar por nada difícil, meu filho. Eu vou te poupar do sofrimento. Eu vou impedir a sua dor. Mas em vez disso, Deus diz: eu estarei contigo. E essa promessa, embora não seja a que gostaríamos de ouvir no primeiro momento, é justamente a resposta que a gente precisa ouvir, a resposta mais profunda e necessária. Porque a questão aqui não é o problema que a gente enfrenta. A questão aqui é enfrentar sozinho, irmãos. O maior medo do ser humano não é a dor, é a solidão. A dor, ela machuca, mas a solidão, ela desespera. Deus sabe que a pior ferida pela qual você pode passar não é a luta, mas a sensação de abandono. Além disso, um livramento sem a presença de Deus, ele gera imaturidade. Mas a presença durante as provas, durante as lutas, ela gera outra coisa chamada transformação. Se Deus nos livrasse de tudo, nós não aprenderíamos a confiar nele, nós não cresceríamos espiritualmente, nós não desenvolveríamos maturidade, nós não conheceríamos o caráter dele na prática. Eu gosto de falar que o livramento fácil, ele forma crianças espirituais, mas presença no sofrimento forma discípulos maduros. E Deus, ele está comprometido com o seu caráter, com o meu caráter, não com o meu conforto e com o seu conforto. Salmo 23, que foi que Davi falou? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Qual que é a promessa aí? Você não vai passar pelo vale? Não. A promessa aqui é que você não vai passar pelo vale sozinho. Você não vai passar pelo vale sozinho. A presença de Deus muda a lógica da luta, não apenas o resultado. Olha só. Quando Deus diz, eu estou contigo durante as lutas, Ele não está dizendo apenas fique tranquilo. Ele está dizendo, a minha presença muda como você atravessa as lutas. A luta continua sendo luta. Os problemas continuam sendo problemas. Mas a presença de Deus tira o desespero, tira o pânico, tira aquela sensação de abandono, dá sentido e dá esperança. Deus, ele não resolve apenas o problema, Ele nos transforma no meio dele. Nós queremos uma solução temporária, mas Deus está trabalhando algo eterno, queridos. Nós queremos, como as crianças, algo imediato, uma resposta rápida. Mas Deus, ele está construindo na vida de cada um aqui algo permanente, algo que é duradouro, caráter, fé, dependência dele, intimidade com ele. A presença de Deus transforma o sofrimento em propósito. E é por isso
que Ele está permitindo que você passe por essas lutas. Lutas terríveis pelas quais você está passando. Escute muito bem o que eu vou falar. Há um propósito aí. Há um propósito aí. E esse propósito ele não seria alcançado se você não passasse por essa luta. A boa notícia é que Ele vai lutar com você. Ele vai lutar ao seu lado. É como se Deus dissesse, não dependa da sua força, dependa da minha. Oh, meus irmãos, a presença de Deus, ela é mais poderosa do que a ausência da dor. Eu estou contigo, talvez não seja a frase que o nosso coração gostaria de ouvir, mas é a frase que acende a esperança dentro de nós. Porque se Deus está conosco, se Deus está presente, como cantamos agora há pouco, então nada está perdido. A segunda palavra diz, a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos entender o contexto dessa frase. O apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Foi um grande homem, não foi? Mas ele tinha um espinho na carne. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe bem o que era esse espinho. Há 3 teorias para o que seria esse espinho. Alguns teólogos dizem que era uma doença. Poderia ser um câncer ou uma doença nos olhos. Outros dizem que era a perseguição constante que ele sofria do governo. Inclusive, Paulo morreu em Roma, decapitado, ou seja, foi perseguido até a morte. De perseguidor virou perseguido. E a terceira teoria é que esses espinhos seriam ataques espirituais do inimigo, oposição demoníaca. Não tenham dúvida de que o inimigo de nossas almas tentava Paulo todos os dias. Se ele tentou Jesus no deserto, o que foi que ele não fez com Paulo, né? Enfim, independente da natureza, o ponto principal é, esse espinho era algo que o enfraquecia, que o humilhava e que o lembrava da sua dependência de Deus. E Paulo orou 3 vezes, Senhor, tira esse espinho. E qual foi a resposta de Deus? Não. Paulo suplicou, insistiu, clamou, e Deus disse não. Mas não foi um não frio, sabe? Não foi um não duro. Foi o não mais esperançoso que alguém poderia ouvir. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse para Paulo algo maior que um não. Talvez o que Paulo esperasse ouvir de Deus seria, eu vou acabar com esse seu sofrimento hoje. Você é o meu servo amado e eu vou tirar esse espinho da sua carne hoje. Vou tirar agora. Mas Deus estava ensinando algo diferente a ele. A esperança não nasce, meus queridos, quando Deus tira os nossos espinhos. Ela nasce quando percebemos que esses espinhos não têm o poder de nos destruir. Amém? Agora, por que Deus não retirou o espinho? Em primeiro lugar, Deus não retirou o espinho de Paulo, foi para evitar o orgulho dele. Deus sabia que Paulo, sem o espinho, poderia achar-se invencível, poderia confiar no próprio potencial, poderia se gloriar nas próprias revelações, perder, sabe, aquela sensibilidade espiritual, aquela intimidade espiritual que ele tinha com Deus. Então, nesse contexto, o espinho ele serviu como um freio de Deus. Porque Deus não tirou o espinho para manifestar o poder dele na fraqueza humana. Vejam, a lógica de Deus é o inverso da lógica humana. As pessoas tentam entender Deus, mas usando a nossa lógica, e não dá. No mundo, fraqueza é vergonha, correto? Limitação é perda. Dependência é sinal de inferioridade. Mas para o reino de Deus, fraqueza é onde os milagres acontecem. E Paulo sabia disso. Limitação é um espaço para a graça superabundar. E dependência é o caminho para conhecer verdadeiramente a Deus. Amém? Para que Paulo experimentasse a graça, foi que Deus não retirou o espinho.
para que aquilo não fosse apenas um milagre momentâneo, gente. Se Deus tivesse retirado o espinho de Paulo, ele iria celebrar o milagre, mas ele perderia aquela intimidade diária que tinha com a graça. O espinho fez Paulo viver não pelo próprio poder, mas pelo poder sustentador de Deus. Pode ser que você esteja com um espinho agora nesse momento. Você que está aqui presente, você que está acompanhando pela live. Pode ser que agora você esteja ferido, sentindo dores que nem sempre são dores físicas. Mas saiba que você não está derrotado, meu irmão. Você não está derrotado. Porque a graça de Deus, ela está te sustentando. A graça de Deus, ela está te sustentando silenciosamente. Amém? Você crê nisso? Talvez Deus não tenha retirado o espinho da sua vida ainda, porque Ele quer te proteger do orgulho. Ele quer mostrar o poder dEle no meio da sua fraqueza. Ele quer que você conheça a graça de uma forma mais profunda e íntima. Quem sabe a melhor coisa que poderia te acontecer seja Deus não retirar esse espinho, mas sim a graça dEle começar a entrar na sua vida. Amém? A terceira palavra diz assim: dize ao povo que marche. Está lá em Êxodo 14:15. Os irmãos lembram que o povo hebreu saiu do Egito como escravos e foram em direção ao deserto. E em seguida, eles se depararam, imagine a cena, eles se depararam com o mar à frente deles. E atrás, os soldados, os cavalos, Faraó, estavam perseguindo o povo, aquela multidão, para acabar com todo mundo. E aí o que é que eles esperavam ouvir de Deus? Senhor, nos salva. Senhor, nos protege. Senhor, abre esse mar para a gente passar. Eles esperavam ouvir justamente isso. Fiquem aí, eu vou abrir o mar para vocês passarem. Mas Deus diz algo surpreendente ao povo. O que foi que Deus disse? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, vocês querem um milagre, mas vocês vão ter que caminhar antes do milagre acontecer. Essa definitivamente não era a frase que o povo queria ouvir, meus queridos. Eles queriam que Deus abrisse o caminho primeiro. E quantas vezes na nossa vida a gente quer que Deus abra o caminho primeiro, hein? Mas aí Ele diz: eu vou abrir, mas eu quero que você dê o passo. Depois eu abro o caminho. A esperança, ela cresce quando a fé se movimenta. A esperança não é passiva. Esperança não é ficar esperando. Esperança é caminhar mesmo sem enxergar o mar aberto. E aí, você está esperando Deus abrir o caminho, mas Deus está esperando você começar a caminhar. E nessa fala de Deus é como se Ele estivesse dizendo ao povo: povo, agora não é hora de orar, agora não é hora de clamar, agora é hora de andar. Não porque orar não seja importante, é claro que é, mas é porque, meus queridos, já havia uma palavra. Deus já tinha dito: eu vou libertar vocês, e de fato libertou. A resposta já tinha sido dada, a promessa já estava em andamento. E o que é que Ele esperava do povo agora? Ele esperava duas coisas: obediência e ação. Ação. Ele espera obediência e ação de nós. Muita gente continua diante do mar esperando que Deus faça tudo sozinho, quando na verdade Ele está dizendo: olha, eu já te dei a palavra, agora é a sua vez de caminhar, agora é a sua vez de dar o passo. Você ora por uma mudança na sua vida, mas você não dá o primeiro passo. Você ora por libertação, mas você não fecha as portas para o pecado. Você ora por restauração, mas não pede perdão. Fica esperando que o outro venha para você. Você ora por um casamento, mas não sai de casa para conhecer ninguém. O cabra quer casar, mas fica lá em casa. Como é que vai conhecer alguém? Está esperando que a esposa caia na frente dele. Tem gente que ora por um emprego, mas não se levanta do sofá para procurar um trabalho.
Ou seja, você precisa agir. Você precisa de ação. Fé sem ação não é fé de verdade, porque a verdadeira fé ela não fica parada. O milagre ele só acontece depois do movimento. Deus abriu o mar, sim, mas antes o povo precisou marchar. Deus luta com você, mas antes você precisa assumir uma posição. Deus cumpre a promessa, sim, mas você precisa obedecer. Então, essa é a beleza que está aí nesse versículo de Êxodo 14. Deus ele não manda o povo sentir nada, manda o povo fazer. Não manda ninguém entender nada, manda o povo avançar. Não manda o povo ver o milagre, manda o povo caminhar rumo ao milagre. Deus ele abre o mar, mas quem precisa marchar é você. Amém? E a quarta palavra diz: ainda não. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. E ele era irmão de Maria e Marta. A história diz que certo dia ele ficou gravemente ferido, doente, risco de morte mesmo. Então, Marta e Maria enviaram um recado para Jesus, um recado urgente, dizendo assim: aquele a quem amas, mestre, está enfermo. Ou seja, elas esperavam que Jesus viesse correndo para curar. Afinal, Lázaro era um amigo íntimo de Cristo. E aí Jesus fez algo que ninguém esperava. Ele não foi. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus demorou 2 dias. Não era o que Marta e Maria queriam ouvir. Não é o que eu e você gostaríamos de ouvir. O que é que nós queríamos ouvir? Já estou indo, já estou a caminho, né? Já estou preparando a cura, o milagre. Mas às vezes Deus diz: aguarda, ainda não. E esse ainda não, meus irmãos, esse ainda não dói. Dói demais ouvir um ainda não de Deus. Mas vejam o seguinte, esse ainda não, ele é carregado de esperança. Por quê? Porque quando Jesus pareceu estar atrasado para curar Lázaro, na verdade ele não estava realmente atrasado. Ele estava preparando algo maior. A história diz que quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta vai ao encontro de Cristo e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus revela uma das declarações mais profundas do Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diante daquela situação lamentável, do choro das irmãs, do choro do povo, Jesus ele se comove profundamente, meus irmãos, e chora. Jesus chorou naquele momento. Mas ele não chorou por desespero, mas pela dor humana causada pela morte. Então Jesus se dirige ao túmulo, que naquela época era uma caverna, onde havia uma pedra enorme assim na frente. Cristo manda remover a pedra. Marta protesta por causa do odor. 4 dias já, né? Então Jesus reafirma: se creres, verás a glória de Deus. Ele ora ao Pai e então brada com uma voz forte: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai vivo, ressuscitado, meus queridos, ainda envolto nos lençóis. Jesus sabia que o milagre maior era a ressurreição de Lázaro, não a cura. A glória de Deus naquele lugar seria revelado de um nível que nenhum deles imaginava. A fé daquela casa seria elevada para outro patamar. Se Jesus fosse imediatamente, eles veriam uma cura. Mas ao esperar, eles presenciaram a ressurreição. Muitas vezes você ora, pede, clama e nada acontece. Você olha para o céu e diz: Senhor, por que o Senhor ainda não veio? Por que o Senhor ainda não respondeu? Por que não interveio?
Deus, então, Ele parece estar atrasado em nos responder. Ou ainda pior, Ele aparenta estar indiferente às nossas orações. Mas não, meus irmãos, não. A resposta é a mesma de João 11,6. Ele tem algo maior preparado para a sua vida. Ele tem algo maior. O silêncio dele não é ausência. O tempo dele não é atraso. A demora dele não é descaso. É propósito. Porque eu creio do fundo do meu coração que Deus ele não trabalha no nosso cronograma, mas no plano dele. E o tempo dele nunca está errado. O nosso que é limitado. Então, enquanto você pensa, Deus está demorando em me responder, na verdade, Deus está pensando, ainda não. Porque quando eu fizer, você vai entender. Por isso, entenda, se você recebeu um ainda não de Deus recentemente, eu sei o quanto você está triste, eu recebi um também. Mas saiba que Ele está dizendo, eu tenho algo maior para você. Algo que você ainda não viu. Eu queria muito ter uma bênção, receber uma bênção nesse fim de ano. Minha esposa sabe. Mas eu recebi um ainda não de Deus. Mas eu sei em meu coração que há um propósito nisso. Algo que eu não entendo ainda, mas eu vou entender no futuro. E é porque quando Ele fizer, quando Ele realmente fizer, eu vou entender. Ele está dizendo, eu tenho algo maior que você ainda não viu. E a conclusão dessa mensagem é, o que Deus diria para você hoje? Talvez você tenha chegado aqui precisando de uma palavra de esperança. O ano já está terminando, né? Está todo mundo cansado. Talvez não tenha sido um ano muito bom para você. Talvez esse ano tenha sido mais duro do que você imaginava. Talvez essa realidade é que você chore em silêncio. Só você e Deus chorando. Talvez você tenha perdido algo, talvez você tenha perdido uma oportunidade, talvez você tenha cometido erros. E você espera ouvir de Deus, você espera ouvir Deus dizer, eu vou resolver tudo hoje, agora. Seu sofrimento vai acabar agora. Tudo vai ser como você imaginou. Mas Deus em amor, Ele está dizendo, não temas, eu estou contigo. A minha graça te basta. Continue caminhando. Ainda não. Confia em mim. Meus irmãos, o mundo pode tirar muita coisa da gente. Pode tirar dinheiro, pode tirar forças, pode tirar oportunidades. Mas o mundo ele não pode tirar a esperança daquele que crê. E hoje Deus está querendo te levantar. Você aí que está cansado, você que está ferido. E talvez Ele esteja querendo te levantar através de uma palavra inesperada. Através de algo que você não imaginava ouvir. Mas era exatamente o que você precisava ouvir. Porque Deus, irmãos, Ele não fala para agradar o nosso coração. Ele fala exatamente para curar a nossa alma. Para curar as nossas feridas. E eu quero que você saia daqui nessa noite com essa certeza em seu coração. A presença dEle te sustenta. Mesmo que silenciosamente, a presença dEle está te sustentando. Quando você não consegue mais ficar de pé, Ele vai te segurar. Porque a graça dEle vai te carregar. Quando suas forças acabarem, as forças dEle vão começar. O caminho dEle vai te conduzir. Mesmo quando você não entender para onde você está indo, e muitas vezes a gente não entende mesmo para onde Deus está nos levando, Ele sabe exatamente onde quer te levar. O tempo dEle te guarda. O tempo dEle. Ele não chega nem cedo demais, nem tarde demais. Ele chega na hora certa. E a vitória dEle vai te cobrir, meus irmãos. A vitória dEle vai te cobrir. Porque não é a vitória do seu esforço, do meu esforço, é a vitória da cruz. É a vitória da cruz. A vitória que já foi conquistada, a vitória que já foi declarada e está garantida sobre a sua vida. Então, meus queridos, que essa verdade te acompanhe, te fortaleça e reacenda
a chama que há dentro de você, porque eu sei, sim, que existe uma chama dentro de cada um de vocês, e essa chama não vai se apagar. Essa chama não vai se apagar em nome de Jesus. Confie nele, confie nele, confie nele, em Cristo nada está perdido. Em Cristo nada está fora do controle. Em Cristo nada é definitivo, até Ele dizer que é. Amém?